Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Arte de Segunda. Já que a gente vai falar sobre Roma, faz um sentido começar esse vídeo tomando leite. Se você não sabe, procura aí no Google o mito sobre a fundação de Roma e seres humanos sendo amamentados por uma loba. Faz nenhum sentido, como todos os mitos, né? Mas já que vamos falar de Roma, faz sentido. Antes de mais nada, vocês notaram que semana passada não teve vídeo no Arte de Segunda, é porque a agenda de trabalho com mestrado colidiu de tal forma que foi impossível. Então, me desculpem por isso. Eu vou, inclusive por conta disso, o Arte de Segunda vai deixar de ser semanal e passar a ser quinzenal. Se eu conseguir dar uma esvaziada na agenda de atividades, eu retomo adiante e aviso vocês. Por hora, vamos deixar ele como quinzenal. Um outro aspecto também, falando do Arte de Segunda, é assim, gente. Você que gosta dos episódios, gosta de história da arte, gosta de história da cultura como um todo, compartilha esses vídeos. Compartilha com as suas redes sociais, com as suas famílias e tudo mais, grupos do WhatsApp, porque a gente precisa levantar um pouco a audiência dos vídeos do Arte de Segunda, para que ele vá ganhando relevância, vá aparecendo mais nos mecanismos de busca. Então vocês dão a forcinha aí, porque aí dá aquele impulso, né, nessa programação às segundas-feiras. Um outro ponto que eu queria falar antes da gente falar de Roma, eu vou colocar um link na descrição do canal para um canal chamado Arte de Segunda, porque eu descobri que eu não tive uma ideia original quando chamei estes episódios de Arte de Segunda. Já existe um canal no YouTube e com conteúdo super bacana, tá? O rapaz que faz o Arte de Segunda, ele é historiador formado, ele tem um conteúdo muito bacana, então eu deixo a indicação para vocês, vão lá, consomem. Eu maratonei vários vídeos dele e eu recomendo que vocês deem uma chegada lá, porque tem muita coisa bacana, principalmente aí a arte muito na atualidade, né? Muito de arte contemporânea, moderna, pós-moderna, contemporânea, tem bastante conteúdo no canal dele. Recomendo o canal Arte de Segunda aqui no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá, a gente já falou da antiguidade, a gente já falou de Grécia, falamos de Egito, agora fechar uma trilogia de civilizações que definem a cultura ocidental, falando de Roma. Quando a gente fala de Roma, eu gosto de começar por uma curiosidade, que é um dos primeiros processos que a gente poderia chamar de fotográfico, talvez, que se tem conhecimento, é o processo de tingimento da túnica dos senadores romanos. Amassavam um tipo de marisco comum lá na região, e esse marisco era cor-de-rosa, que uma vez que você esfregou ele no tecido e expõe ao sol, ele ficava roxo. Então era uma cor específica obtida pela ação da luz, que é um processo de alguma forma fotográfico. Quando eu falo de Roma, eu também gosto de ressaltar um aspecto que é a apropriação cultural. Eu não quero entrar num debate maluco sobre o termo apropriação cultural, tá? Não é o foco aqui. Mas o ponto que é assim, se a gente entende esse termo apropriação cultural como um povo ou um país ou um grupo específico qualquer que seja, adotando uma manifestação cultural que veio de outro povo, de outro país, de outra cultura específica, mesmo sem ter as razões que aquele povo original tinha, mesmo sem ter a profundidade de motivação que aquele povo original tinha e passa a adotar porque achou legal. Se a gente entrar na apropriação cultural numa definição muito frouxinha, mas bem adequada ao caso, que seria essa, Roma é uma civilização que se desenvolve pela apropriação cultural. Eu vou dar alguns exemplos. Se você passear em Roma hoje, você vai ver sei lá quantos obeliscos egípcios em praças romanas. Então eles pegaram obeliscos egípcios e usaram para decoração. O egípcio usava isso com uma finalidade de culto, tinha a ver com seus deuses, com o deus Sol principalmente. Aí o romano pega e usa de enfeite. Vamos pegar outro caso.
Pega colunas gregas. Os gregos tiveram tipos de colunas variados ao longo dos seus períodos artísticos, cada uma com uma ornamentação específica, cada uma com um jeitinho conforme a época. O que os romanos fizeram? Por exemplo, construíram o Coliseu e em cada andar do Coliseu tem um modelo de coluna grega diferente. Joga os 3 ali ao mesmo tempo. A escultura. Os gregos faziam a escultura como faziam, por um culto ao corpo, à forma física, a ideia de que um corpo saudável ao ponto atlético de alguma forma tornava a pessoa melhor. Os romanos pegaram a escultura grega e usaram para decoração. Então assim, a arquitetura romana tem colunas que são imitações das colunas gregas. A arquitetura romana tem arcos. Os arcos eram desenvolvidos e criados pelos etruscos. Os etruscos eram um povo que vivia antes dos romanos na mesma região daquilo que a gente convencionou chamar de Itália depois. A Itália ainda não existe nesse momento histórico que a gente está falando. A Itália é um país recente, né? Da união de vários reinos pós 1800. É isso que a gente chama de Itália hoje. Mas então você pegar a arquitetura romana, que tem muita coluna e muito arco, o arco veio do etrusco, a coluna veio do grego. Há uma característica da arquitetura de prédios públicos romanos que é a monumentalidade. Os espaços públicos romanos são monumentais. Você pega grandes templos, grandes estádios, grandes arenas e essa monumentalidade eles pegaram do Egito. Aí pega os obeliscos egípcios, eles usam para decoração. Então, inúmeros fatores. A mitologia romana toda, todos os deuses tinham um paralelo com a mitologia grega. Eles pegaram a religião grega, que é a mitologia grega, e trocaram nomes, né, da língua grega para o latim. Trocaram nomes, deram ajustes, tem uma outra coisa mais diferentinha, mas de forma geral é um copy and paste da mitologia grega, é a mitologia romana. Então eles se apropriaram culturalmente da Grécia, se apropriaram na monumentalidade e algumas questões do Egito e se tornaram uma civilização a partir daí. Tem questões que a gente pode colocar, eu deixei uma cola aqui para eu não esquecer, porque tudo bem, arco etrusco, coluna grega, obelisco egípcio, monumentalidade egípcia, escultura à moda grega. Vale dizer que quase tudo que a gente conhece de escultura grega, na verdade são cópias romanas. Quase tudo que era escultura grega sumiu, quebrou, destruiu, acabou. Mas a gente tem inúmeras cópias romanas de esculturas gregas. Então, quando você vai num museu e está vendo a área de arte grega, muitas vezes você está vendo um monte de reprodução romana da arte grega. Mais um tanto de copy and paste. Então, nesse sentido que eu falei, a apropriação cultural, né, em Roma é nesse ponto. E eles pegaram primeiro a religião grega, com todos os deuses gregos. Num dado momento, um imperador romano resolve adotar o monoteísmo cristão e se apropria, porque passa a se tornar a religião do Estado. Se apropria daquela forma religiosa e passa a meio que ser a voz do Estado. Então, Roma fez assim ao longo do tempo, baseado muito no quê? Poxa, o povo está cultuando esses deuses. Bacana, nós, o Estado romano, estamos aqui de acordo. Agora o povo está cultuando este um Deus. Ok, nós, Estado romano, estamos dentro. Vai com a onda, vai apropriando linguagens e assim desenvolvendo a sua forma, o seu remix de culturas. Tem uma série de vídeos que você encontra na internet, acho que aqui no YouTube inclusive, chamado Everything is Remix ou Everything is a Remix, que tudo é um remix. Ali fala muito da música e entre outras manifestações, mas coloca a ideia de que tudo que a gente tem hoje é uma remixagem de algo que veio antes. E Roma meio que inaugura com toda a pompa e circunstância essa ideia do remix, porque eles vão remixar as culturas hegemônicas anteriores a eles em uma nova forma.
Eles irão remixar a arte hegemônica anterior em uma forma deles, que não tem os fundamentos anteriores. Então, não acredita na mesma coisa que o grego, mas faz a mesma escultura que ele. Não acredita no deus que o egípcio acredita, mas bota um obelisco no meio da praça. Então, essa prática de se apropriar culturalmente de um povo e espalhar, que depois a gente chamaria isso de indústria cultural lá na frente, né? Não é uma indústria ainda e tal, mas esse processo ele tem uma origem em Roma. E a divulgação da arte a partir desse espalhar também é importante, porque o que acontece é assim, ok, o Império Romano gostou da escultura grega e vai espalhar a escultura grega em toda a área do Império. Assim, aquilo que depois a gente vai chamar de Portugal, de Espanha, de França, né? Todo o Ocidente vai até a Inglaterra, se estende até a Alemanha. Então, a área, o norte da África, você vai expandir para uma área muito grande do mundo um valor cultural específico. E uma coisa interessante também é assim, é uma espécie de globalização, ou seja, um valor hegemônico se espalha mundialmente. A gente fala hoje do cinema dos Estados Unidos. O cinema norte-americano está no mundo inteiro, é visto em tudo quanto é canto. A gente discute filmes americanos mais do que filmes brasileiros. E esse tipo de dominação cultural, Roma exerceu e espalhou um tipo de arte, um tipo de cultura, um tipo de manifestação que chega até os nossos dias. Há um aspecto importante que Roma populariza artes. Quando você pega as escavações ali de Pompeia e Herculano, as duas cidades que foram soterradas pela erupção do Vesúvio, quando você pega as escavações ali das cidades de Pompeia e Herculano, as duas cidades soterradas pelo Vesúvio, você encontra em casas de cidadãos de classe média, então funcionários médios do governo ou comerciantes, você encontra arte. Há pinturas nas paredes, há cerâmicas pintadas de variadas formas, há esculturas decorando um jardim. Então a classe média ter acesso à arte é algo que a gente meio que coloca a partir do Império Romano. Então essa popularização, esse espalhar da arte, porque hoje se você tem na sua casa uma estatueta, uma fontezinha lá com um anjinho cuspindo água ou qualquer coisa dessas, é uma descendência tardia do fato de que um dia no Império Romano isto se tornou mais acessível. A decoração, os objetos de arte se torna mais acessível no Império Romano. E por isso que eu falo que a gente está fechando o ciclo das civilizações que fundamentam culturalmente a nossa sociedade, porque a nossa sociedade usa muito da apropriação cultural. Nós fazemos remix de absolutamente tudo, geralmente perdendo a razão filosófica original e apenas usando algo porque acha bacana. Isso vale para tudo. Nossa sociedade também tem um acesso mais democrático à arte, ao consumo de arte de forma geral. E nós usamos ou consumimos através de processos globalizados de culturas hegemônicas dominantes. Esses aspectos importantes de entendimento de Roma meio que estão presentes para a gente. Vamos pegar uma outra coisa. Em Roma, a violência era entretenimento. Então você vê gladiadores se matando numa arena, era entretenimento. Você pagava ingresso para ver pessoas se cortando a cabeça com espadas. Se hoje a gente tem as artes marciais mistas, o MMA, com um ringue, um cage circular ou octogonal, né, o octógono, com duas pessoas se batendo, jorrando sangue e tal, para tentar uma superar a outra, é uma descendência de alguma maneira dos jogos de gladiadores. A violência ser um entretenimento é algo muito presente na sociedade romana e muito presente na nossa sociedade. Então, olha, a gente tirou o culto ao corpo, a estética. Aliás, os gladiadores eram celebridades em Roma.
e os grandes lutadores aí de grandes eventos de luta são celebridades. A mesma coisa para jogadores de futebol e de outros esportes que se tornaram celebridades. Então, o culto ao corpo, o culto a essa personalidade agressiva ou a personalidade esportiva, a personalidade competitiva como um todo, o culto a esta forma de ser, quem compete, quem vence na competição, é alguém socialmente acima de quem é derrotado. Essa lógica social permanece conosco até hoje. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, porque eu falei da violência, que o pessoal era violento e era celebridade, da arte acessível à classe média, da túnica dos senadores romanos, da apropriação cultural como uma mecânica operante na sociedade. Então, esses fundamentos eu acho que são importantes da gente pensar em Roma como manifestação artística. Ela se apropria de manifestações artísticas, isso é importante. Ela propaga e espalha manifestações artísticas, isso é importante. Então, apropriação e globalização são duas palavras de hoje, se aplicam a Roma enquanto sociedade. A gente pouco ouve falar dos etruscos, por exemplo, porque os romanos os superaram e fizeram questão de o quê? O arco é nosso aqui, os etruscos não tinham importância. Os gregos também não gostavam dos etruscos, então não escreveram sobre eles. Os etruscos são um povo bem pouco conhecido. Se eu não me engano, é a região da Itália que a gente hoje chama de Úmbria, mas eu não tenho certeza. Então, esses aspectos, pensem, porque eles estão na nossa sociedade de hoje. Quando qualquer um de nós vai jantar, qualquer coisa que você come veio de um remix de culturas. Porque a gente fala muito assim, o macarrão com molho é uma coisa italiana. O tomate não existia lá. O tomate veio das Américas. E o macarrão, a massa da forma como veio do Oriente, da China. Então, o macarrão com molho é um remix de culturas externas à Itália ou ao Império Romano antes disso. Então, tudo que a gente consome hoje é um remix, é uma remistura, é uma remontagem de algo anteriormente feito. E a civilização que mais fez isso, porque fez isso com a religião, fez isso com a arte, fez isso com os esportes, fez isso com tudo, com a arquitetura, com o formato de governo. Afinal, precisou a Grécia desenvolver a democracia da forma como era para depois Roma pensar num senado, na sua distribuição de governo. Depois vão vir ditadores que abafam a função do Senado romano, mas muito da mecânica atual, do mundo atual, já estava presente em Roma. E eu queria puxar uma coisa a mais, que é assim, Roma, salvo alguns períodos, se notabilizou por ser uma sociedade de tolerância, porque as pessoas tinham variadas religiões e tudo bem. O Estado não impunha a religião oficial assim com muita vontade, a não ser quando se tornou primeiro num tempo avesso aos cristãos e os perseguiu, e depois se tornou cristão, passou a perseguir os outros. Mas houve períodos de muita tolerância no Império Romano, então as pessoas tinham uma certa liberdade religiosa, uma certa liberdade cultural, uma liberdade de trânsito. O Império Romano era meio assim, desde que as pessoas estejam pagando seus impostos, o governo não estava lá se metendo muito na vida das pessoas. E mesmo com essa liberdade, acabou fazendo o quê? Certas manifestações se tornaram hegemônicas, certas manifestações se tornaram predominantes em termos de volume e distribuição. Quando a gente fala da sociedade hoje, nós somos aqui no Brasil, não estou falando do mundo inteiro, a gente tem ditaduras pavorosas no mundo onde a pessoa não pode ter uma religião diferente, que é inimiga de Estado. Tem umas coisas pavorosas nesse mundo, mas o Brasil é um país onde você tem umas liberdades
E o Brasil é um país muito comum nesse remix de culturas, né? Nós fazemos misturada de absolutamente tudo. E eu acho que talvez a grande beleza do Brasil esteja nisso, que a gente não pode perder de nenhuma forma. Eu acho que isso é uma característica brasileira que a gente pode achar lá um espelhar no Império Romano, que são características de liberdade em termos individuais que são interessantes e que a gente não pode perder. A nossa variação, enfim, o total de variantes culturais que nós temos é muito importante, porque nós temos matizes do mundo todo representados no Brasil e representados culturalmente, artisticamente, representados na culinária. Então, esses aspectos que o Brasil tem, que são bonitos, eles têm um lastro distante nessas sociedades que tiveram um pouco de abertura, como foi a sociedade grega, como foi a sociedade romana. Sociedades dispostas a receber o diferente e absorver a cultura do diferente e falar, ok, tipo assim, é romano e veio a coluna do grego e é romano agora. E veio a religião do Egito com o obelisco e do grego com e é romano, e tudo bem. Em Roma tudo bem. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil tem de bonito e que a gente tem que lutar para manter. A nossa capacidade de receber o que vem de fora, assumi-la como parte do Brasil. Olha, o Brasil tem culinária peruana, chinesa, vietnamita, italiana, portuguesa, espanhola, indígena brasileira, africana, tem de quais, quando a gente fala africano é uma generalização maluca, porque quantas culturas e países e povos existem na África e assim por diante. Esse traço cultural brasileiro tem um lastro de alguma forma de algo que estava sendo plantado lá no Império Romano, mesmo sendo império, ou seja, tem lá suas coisas ditatoriais, o ditador, né, o César de plantão decidindo o que é do governo, a hora que quer, do jeito que quer, mas mesmo com essas coisas, havia uma semente de certas liberdades ali plantada. E eu acho que esses aspectos valem a gente pensar quando fala de Roma, no sentido de história da arte, de história da cultura, de coisas que vai trazer para cá. As fundações da nossa forma de ver o mundo estão colocadas. Elas foram colocadas nesse período da história. Não vai ter muita novidade depois daí. Acho que vai ter gente que vai me xingar por isso. Mas os pilares fundamentais da história da humanidade, como a conhecemos no Ocidente, estão postos a partir destas grandes civilizações. Um livro que eu recomendo, que eu acho que vale todo mundo comprar, que é a História da Arte, do Ernst Gombrich. Tem o link da Amazon na descrição do vídeo, se você quiser comprar o História da Arte do Gombrich. E com isso você vai dar um apoio aqui para o canal também, porque é o link de afiliado da Amazon. Também tem um livro chamado Stolen Legacy, com um link na descrição. Sempre que possível eu estou pondo o link da versão impressa e da versão eletrônica, né, e-book, que é mais barato. E também link da Amazon para um outro livro chamado The Stolen Legacy. The Stolen Legacy alega que boa parte da cultura grega foi meio que roubada ou apropriada do Egito. E por sua vez muito foi apropriado ou roubado pelos romanos. A gente poderia falar a mesma coisa, o The Stolen Legacy, aí é Roma pegando aquilo que o grego pegou do Egito e assim por diante. Tá? São dois livros que valem a pena vocês darem uma boa olhada. Tá bom, minha gente? Era isso por enquanto. A gente se vê no próximo episódio do Arte de Segunda e dá aquela chegada nos links, meu site, meu Instagram, empresas parceiras e tudo mais. Tudo isso está na descrição. Quer comprar câmera, uma lente, um tripé, um microfone, alguma coisa assim? Compra lá na Portsar, usa o cupom de desconto que você faz melhores negócios assim. A gente se vê. Até mais.